Alô você! Alô você que me acompanha aqui no meu canal, aqui é a professora Jaqueline Silva. No vídeo de hoje, nós vamos resolver um exercício de cálculo usando o teorema do confronto. Gostou dessa ideia? Então assina a lista de presença dessa aula e dá o seu like aí pra mim. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, pega o lápis e o caderno e vem comigo. O exercício que nós vamos resolver hoje é o seguinte. Se 2x é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a x à quarta menos x ao quadrado mais 2 para todo x, ou seja, para todo x real, pede-se para calcular o limite quando x tende a 1 da função g de x, que é essa função aqui do meio. Observe que nós não sabemos qual é a lei de formação da função g de x e vamos mostrar aqui nesse exercício que ainda assim, mesmo sem essa informação, a gente consegue calcular o limite de g de x quando x tende a 1. Para isso, nós vamos relembrar o enunciado do teorema do confronto. O teorema do confronto diz o seguinte: sejam f, g e h de x funções tais que há uma relação de ordem entre essas três funções, do tipo f é menor ou igual a g, que é menor ou igual a h, e o limite de f de x, que é a menor das funções quando x tende a a, é igual ao limite de h de x, que é a maior das funções quando x tende a a. Se o limite dessas duas funções for igual, então, pelo teorema do confronto, o limite dessa função aqui do meio também vai ser igual a L quando x tende a A. Se você não assistiu a aula introdutória sobre o teorema do confronto que tem aqui no canal, eu vou deixar um cartão aqui no canto superior direito com uma playlist bem bacana, com exercícios resolvidos sobre o teorema do confronto. Clica nesse cartão que você vai gostar das aulas aqui do canal. Então, sabendo que o teorema do confronto apresenta este resultado, vamos tentar calcular o limite de g de x quando x tende a 1. Primeiro, vamos chamar de f de x a função 2x. Eu quero que vocês observem que essa função 2x ela é uma função polinomial de domínio real e que 1 está dentro do domínio dessa função. O limitando 1 está dentro do domínio desta função. Então, eu posso usar a regra da substituição direta para calcular o limite da função x quando x tende a 1. E usando a regra da substituição direta, esse limite é 2 vezes onde tem x, eu coloco 1. Ou seja, eu posso concluir que o limite quando x tende a 1 da função f de x é igual a 2. Então, observe que a menor de todas as funções, nós já temos o limite dela. Por outro lado, vamos chamar de h de x a função x à quarta menos x ao quadrado mais 2. Novamente, esta função é uma função polinomial de grau 4. O domínio de toda função polinomial é real. O número 1 faz parte do domínio, então eu posso usar a regra da substituição direta para calcular o limite desta função quando x tende a 1. Usando a regra da substituição direta, eu vou ter 1 à quarta menos 1 ao quadrado mais 2. Esse com esse, 1 à quarta com 1 ao quadrado são simétricos, e aí eu posso concluir que o limite quando x tende a 1 da função h de x é igual a 2. Olha que legal. Como existe uma relação de desigualdade entre essas três funções, ou seja, como f é menor ou igual a g de x, que é menor ou igual a h de x, e eu acabei de calcular e provar para vocês que o limite quando x tende a 1 de f de x é igual ao limite quando x tende a 1 de h de x e os dois são iguais a 2, eu posso concluir pelo teorema do confronto, cujo enunciado nós vimos anteriormente, que o limite da minha função do meio quando x tende a 1, que é a g de x, também é igual a 2. E novamente a gente consegue calcular o limite mesmo sem saber qual é a lei de formação da minha função.
Deixe aí nos comentários o que vocês acharam da resolução deste exercício. Não se esqueça de deixar seu like aí pra mim e se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. É muito importante para ajudar o canal a crescer. Compartilhe com seus amigos esse vídeo, tá ok? Até a próxima aula e um abração!